Chega, tá dando pigarro, né? 1 Samuel 17. Abram as vossas Bíblias. 1 Samuel 17. Vou pedir para a Kate ler. Kate, do 31 ao 40, por gentileza. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatadas a Saul, o que chamou a sua presença. Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, teu servo irá pelejar contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do seu rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E ele se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será contra este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais, Yahvé que me livrou das garras do leão, e do urso que me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, que Yahvé esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sob a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar aquele parâmetro militar. Então declarou a Saul, não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida Davi tomou nas mãos o seu cajado e correu no riacho e colheu 5 pedras bem lisas e as colocou no seu gornal de pastor. Isso é uma espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Coloca a sua Bíblia no assento. Oremos ao Senhor por essa palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite eu te apresento, Pai, esta palavra e aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Muito já se foi falado, Senhor, sobre ferramentas nesta noite, e o Senhor ainda tem muito mais a falar e a entregar. Senhor, neste momento tira todo o comichão dos nossos ouvidos, toda a venda dos nossos olhos, e que a Tua palavra, Pai, venha penetrar nesta noite de uma maneira diferente. É o que eu já te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Você está senta dando glória a Deus. Uma passagem muito conhecida. Eu acredito que até quem não é do meio cristão já ouviu falar sobre Davi e Golias. Digamos que aí fora é um mito. As pessoas usam muito isso quando se fala de você passar por um problema, quando se fala de ultrapassar algumas coisas. Só que desde o início, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falava muito da ferramenta. E Deus, Ele é tão bom naquilo que Ele faz e naquilo que Ele testifica, que desde a hora que o culto começou, está sendo falado sobre ferramentas. Está sendo falado sobre aquilo que você domina, sobre aquilo que você faz com excelência. E todos nós aqui, quando chamados e escolhidos por Deus, temos ferramentas que o céu entrega nas nossas mãos. Cada um com a sua particularidade. Talvez todos na mesma função semelhante, porém com as suas particularidades. O céu, quando ele derrama alguma coisa sobre as nossas vidas, para cada um tem um algo diferente. A mesma coisa que tem sobre a minha vida não tem sobre a vida da Kate, não tem sobre a vida da Vitória, da Sol, e assim nós iremos. Algumas particularidades são o que nos diferenciam. E nessa passagem não vai ser diferente. Nós estamos falando de Davi, Saul e o gigante. A palavra do Senhor vai nos relatar que ali o exército de Saul estava reunido para pelejar contra os filisteus. Ali estava um acampamento montado, está tudo preparado para que seja feita essa guerra, essa batalha.
Saul, ainda ali na sua liderança, ele está liderando este povo. Davi, lá no capítulo atrás, já havia sido consagrado, ungido a rei. Porém, ainda não estava no trono. Guarde isso no topo do seu coração. Capítulo atrás, 1 Samuel 16, vai nos contar que Davi é ungido como rei. E nessa mesma trajetória de que Davi é ungido como rei, nós temos, sabemos e entendemos a história, que ali o Espírito de Deus se retira de Saul e agora o espírito maligno começa a tomar conta dele. Também sabemos que lá atrás, Davi, ele toca a harpa para que os espíritos imundos de Saul saiam. Então ali Davi, ele já é um rei consagrado por Deus, porém ainda ele não está no seu trono. E a palavra nos conta que Davi, ele fica entre o pasto e aonde estava o povo da guerra. Então ele fica ali numa divisão de vai e volta, um pouco aqui, um pouco lá. E o seu pai determina que ele vá levar algumas coisas, porque os seus irmãos estão na guerra. Então Davi, ele vai levar o alimento dos seus irmãos e para mais algumas pessoas. E quando Davi chega, justamente naquele dia, tem um alvoroço acontecendo. Por quê? Golias, ele começa a enfrentar o povo de Deus e Golias começa a dizer que não há ninguém capaz de vencer. A mesma palavra nos conta, pastora Joy, que durante 40 dias ficou essa peleja. Só que era uma peleja, Vitória, só verbal, colocando medo. Então, durante 40 dias, o povo filisteu, juntamente com Golias, se apresentavam de manhã e à tarde. Eles se apresentavam, afrontavam e ninguém tinha coragem de enfrentar. Vamos ressaltar que Saul, mesmo sendo rei, ele era um homem de guerra, um homem de batalha, um homem que saberia lidar com isso. Vamos conjecturar e trazer para a nossa realidade, trazer para nós, porque eu gosto de entrar na história e tentar pensar como aconteceu ali. Se você é um líder de alguma coisa, de algo, e você vê que aquele povo está perecendo e você tem condições de lutar, você não iria? Independente do seu cargo, independente de onde você está. Só que nós lemos também lá atrás, como já foi citado aqui, que o Espírito de Deus já não estava mais sobre Saul. Então, automaticamente, se o Espírito de Deus não está sobre Saul, talvez o seu raciocínio já não seria mais tão lógico quanto antes. Porque quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a todas as situações, seja ela algo bom ou algo ruim. O Espírito, ele nos impulsiona, ele nos dá direção, ele nos dá discernimento, ele abre os nossos olhos, ele coloca sobre nós tudo aquilo que nós precisamos naquele momento de adversidade. Porém, o inimigo não. O inimigo, ele trava a nossa mente, ele trava a nossa boca, ele trava a nossa alma e ele tira de nós a certeza de quem nós realmente somos. Então, automaticamente, mesmo Saul sendo rei e ainda estando ali, ele não teria as condições suficientes para vencer aquela guerra. Mas como assim, pastor? Eu te explico. Porque Davi, quando ele vence no nome de Deus. E para você vencer algo no nome de Deus, você precisa ser acompanhado dele. Não tem como você vencer algo no nome de Deus e a sua vida ser governada pelo inferno. Não adianta você dizer que você está sendo direcionado por Deus quando você está possesso de algo maligno. Então, automaticamente, Saul já estava descartado. Então, a única atitude que Saul tem ali no momento é oferecer recompensa.
olha, o homem que pelejar não pagará mais impostos, terá fortuna e ainda se casará com uma de minhas filhas. Porque é mais fácil a gente colocar alguém para fazer o nosso trabalho do que a gente mesmo ir lá e fazer. A lógica dele. Então ali ele entra nesse embate e ali eles estão 40 dias. E a palavra do Senhor nos fala que eles estavam espantados e temendo. Então você imagina comigo, você 40 dias dentro de uma situação. Gente, são 40 dias. Olha aí, 40 dias você sendo afrontado de manhã e à tarde. O cara colocando um pânico terrível em todo mundo, a ponto de um homem colocar pânico num exército inteiro. Aí bora lá. A palavra do Senhor nos fala, relata a altura dele em tamanho de côvados. Eu fui pesquisar, dá quase 3 metros de altura. Então você olha lá. José tem quantos metros, José? 1,74. José já é alto, ele tem 1,74. Bora para 3 metros onde não dá. O cara era altamente alto mesmo, a ponto de colocar medo. Mas o que me chamou a atenção, e eu fui pesquisar acerca do armamento que ele usava. E eu fui ler ali um estudo, isso não está na Bíblia, a quantidade, está a quantidade em pesos, mas eu fui olhar no estudo o que está escrito, e lá diz que a couraça dele pesava cerca de 70 quilos. A lança, cerca de 8. Então aqui só de armamento, o cara tinha 78 quilos. Agora bora fazer uma matemáticazinha básica aqui na nossa mente. A Bíblia fala que Davi era pequeno e tal. Então eu penso comigo que o peso que o cara carregava de armamento era o peso de Davi. Então, aquele cara, ele botava pânico só de dar uma palavra. Porque vamos trazer para um lado lógico, se o cara consegue carregar 78 quilos e ainda tem uma potência dessa para passar 40 dias afrontando os outros, meu querido, minha querida, esse cara não era totalmente normal, não. Algo a mais tinha ali, porque não tem como isso. E ali estão todos com medo, temerosos e sem coragem. A coragem foi embora. Só que Davi chega simplesmente para levar um alimento. Só que quando Davi chega, o gigante está afrontando. E ele está falando que não há ninguém, que não há ninguém, que não há ninguém que possa, que não há ninguém, que não há ninguém, que não há ninguém. E Davi, ouvindo aquelas palavras, ele muito se incomoda. E ele fala, quem é esse circunciso? Quem ele pensa que é? Para falar desse jeito com o povo de Deus. E eu acredito, trazendo para os dias de hoje, talvez é o que a gente passa no mundo espiritual, quando a gente passa por algum tipo de adversidade ou por algum tipo de problema, que a gente olha e fala assim, quem esse diabo pensa que é? Para olhar para a nossa cara e falar um trem desse. Não, mas quem é esse filho de Belial aí? Olha aí. Não é possível. Porque a gente coloca todo tipo de nome, né? Quando acontece uma situação. E Davi olha e fala assim, quem ele acha que é? Peraí que eu vou resolver esse problema. E foi da onde a Kate começou a ler. Só que quando Davi se predispõe a ir lá, o irmão já vem e se levanta contra ele. Porque funciona assim. Ninguém quer fazer. Mas se levantar um para fazer, aí brota gente até do reboco do piso, do rachadinho que tem ali para poder dizer que você não pode, que você não é capaz. Então bora lá. O negócio está atorando ali, já tem 40 dias que o pau está quebrando. Ninguém teve coragem. Mas aí vem Davi e fala que vai tentar resolver o problema. O camarada, ao invés de olhar e pensar assim, vamos pensar pelo lado lógico, mas talvez você morra lá. Mas entre você morrer e fazer alguma coisa, nós já estamos aqui há 40 dias, alguma coisa precisa ser feita. Não. Ele ainda se irrita. Como quem disse que Davi queria fazer você aparecer. Eu conheço você, conheço o seu jeito.
Porque é mais fácil dizer que a pessoa quer se aparecer no que ela quer fazer do que dizer que ela está se predispondo a resolver um problema, Kate. É mais fácil a gente dizer que um se destaca no meio da multidão porque quer se aparecer do que dizer que ele realmente é predisposto a fazer alguma coisa. E aí o que aconteceu foi isso. E Saul fica sabendo que tem um doido, que vamos pôr Davi como um doidão aqui, que tem um doido que acabou de chegar ali, não passou nem metade do perrengue que o povo passou, então vamos dizer que Davi não tinha tanta noção, talvez, do perigo real, do que ele estava fazendo ali com todo mundo, só que ele tem a predisposição para fazer alguma coisa. E já vem a primeira palavra do Senhor para nós esta noite. Às vezes o que falta é a predisposição para fazer alguma coisa. Porque tem coisas que você está vendo que os outros não conseguem resolver e talvez você chegando lá você possa resolver, mas você está preocupado com quem vai olhar do lado e vai dizer assim, mas se eu for vão dizer que eu estou me oferecendo. Se eu fizer vão dizer que é porque eu quero tomar frente. Se eu colocar a minha mão vão achar ruim porque eu acabei de chegar. Porque Davi tinha acabado de chegar. Só que quem estava lá não tinha coragem. Então o Senhor levanta aquele que chegou ontem e fala, não, vai lá, faz que eu estou contigo. E Davi vai. E ele vai se encontrar com o grandão, o Saul. Bora lá. Só que quando ele entra também, ao invés dele ser encorajado por Saul, Saul também dá um banhozinho de água fria nele. Fala assim, não sei não, né? Você é meio franzinho, você é uma coisinha assim, meio, vamos trazer para um português claro, você tá meio xoxo, meio capenga. Eu acho que você não vai dar conta desse negócio, não. Só que aí Davi, ele traz a realidade que ninguém conhecia. Porque até então, para todos, Davi era só um pastor de ovelhas. Só que por trás de ser um pastor de ovelhas, se tem um cuidado com elas. Aleluia. Porque nós sabemos que quando estamos falando de ovelhas, nesse caso, os animais, há perigos por onde se passa. Há perigo aonde se está. Então, talvez na cabeça de muitas pessoas, ele só estava ali. Bora, minhas ovelhinhas. Bora ali, bora comer, bora beber, bora voltar, bora ali, estou apacentando, estou fazendo. Só que ninguém conhecia o profundo dessa história. Que Davi, por diversas vezes, quase perde a sua vida cuidando dessas ovelhas. Um trabalho que poderia ser rejeitado por muitos e que ninguém queria, era um trabalho mais do que glorioso. Porque quantas das vezes Davi quase perde a sua vida para poder cuidar dessas ovelhas. E eu fui pesquisar, porque eu sou curiosa. Porque quando ele vai falar para Saul, ele diz assim, olha, eu já enfrentei o leão e já enfrentei o urso. Aí bora para lá, bora pesquisar, porque eu fui pesquisar. Falei, rapaz, um leão e um urso, é sério isso? Aí eu fui pesquisar, quantos quilos tem os bichos? Aí vamos lá, um leão de 120 a 190 e 272 quilos o mais pesado. Bora lá. Um urso de 27 a 780 quilos. E Davi olha e diz que enfrentou o leão, enfrentou o urso. Ele conseguiu matar o leão e o urso. Glória a Deus. Eu acredito comigo que ele falando isso com o Saul no fundo de verdade, falando assim, rapaz, acaba mentiroso da luta. Acaba de falar pra mim que matou um leão e matou um urso, esse cara é meio mentiroso. A não ser que era um mini panda e o leão era um gatinho. Ele deve estar confundido. Porque pela lógica humana, se a gente for parar para analisar isso, seria extremamente impossível. Só que aí nós lembramos de Sansão. Sansão, ele era dominado pelas forças que vinham de Deus. Então Sansão, ele tinha uma força que ele estraçalhava um animal com a força das suas mãos. Davi
ungido. Só que antes de Davi ser ungido, ele já havia sido escolhido. Aleluia. Porque Davi não foi escolhido, Kate, no dia que o Samuel foi lá. Davi já foi escolhido num propósito muito antes. Aleluia. Diaconisa Vitória sempre fala isso. O propósito não acontece quando você nasce. Ou quando você acha que você está preparado. Antes mesmo de você nascer, o propósito ele já é revelado. Então Davi, eu creio comigo e conjecturo comigo, minha pastora, que o Espírito de Deus já tomava conta dele antes mesmo dele ser ungido. A prova viva disso é que o leão não matou, o urso não matou e dificuldade nenhuma o matou, até o dia de Deus se apresentar à vida dele. Ou seja, até o dia de Deus se apresentar sobre a vida de Davi, ele já estava sendo guardado. E vamos trazer isso para a nossa realidade? Quantos livramentos nós tivemos enquanto não servimos a Deus? Traz a sua memória. Um acidente, alguma coisa que já aconteceu de você muito grave, uma cirurgia. Vou usar exemplos. Teve gente aqui que já teve câncer, passou. Tem gente que já tomou tiro, passou. Tem gente que já fez cirurgia de alto risco, passou. O Kaique, um tempo atrás, um dia ele estava no culto, no outro dia ele estava no hospital fazendo uma cirurgia de emergência. Um dia estava bem, no outro dia a gente recebe a notícia que ele foi internado às pressas e ele estava fazendo uma cirurgia. Cuidado de Deus. E lá atrás, eu creio que nós já passamos por diversos. Falando de mim agora, já passei por assalto, já estive em lugares onde a bala estava comendo solta e eu estava lá no meio achando que eu era super heroína e se eu tomasse um tiro acho que ela ia passar e eu ia sobreviver. Já passei por relacionamentos abusivos, aonde já apanhei, já tomei revólver na cara, já aconteceu 365 mil coisas. Então o livramento de Deus ele veio em todas as maneiras. Quando a minha filha do meio nasceu, os meus 3 partos foram de risco. Os 3 eu tinha ameaça de aborto. Mas um que eu mais sofri foi o da Sofia, a minha do meio. Ali eu nunca tinha conhecido a Deus. Ali eu nem sabia quem Ele era e o que Ele podia fazer. Conhecia Deus de ouvir falar. Deus faz, Deus cura, Deus é isso, Deus é aquilo. E a minha filha passou um tempo na UTI. E ali todos os dias os médicos diziam que era um caso perdido. Para quem não sabe, mas para quem já teve filho prematuro que ficou internado, eles usam o termo que é 1 passo para frente, 2 passos para trás. Então todas as vezes que acontece algo de melhora, eles falam para você não se alegrar, porque essa melhora pode ser o quadro da piora. E ali eu lembro que no dia da alta dela, eu estava dentro do hospital e eu passava mais de 12, de 14 a 16 horas dentro do hospital todos os dias, porque ela estava internada no NICU brasileiro. Eu ia de ônibus e eu não tinha dinheiro para ficar indo e voltando, eram 3 visitas, então eu ficava no hospital de manhã até a noite, passando as 3 visitas. E ali eu falo para vocês que eu vivi os maiores horrores da minha vida. Porque quando você chega na UTI, que é hora da visita e as cortinas estão fechadas, você já se desespera. Porque quando dá a hora da visita que as cortinas estão fechadas, é porque aconteceu alguma coisa com alguma criança. Então ali os médicos estão socorrendo, as pessoas estão socorrendo. Então ali, quando você chegava e as cortinas estavam fechadas, as mães já começavam a gritar desesperadamente: meu filho morreu, minha filha morreu, aconteceu alguma coisa. Então ali eu vivi os piores terrores da minha vida em todo o tempo. E eu não conhecia Jesus, só de ouvir falar. Só que esse ouvir falar nunca foi o suficiente para mim me chegar até Ele. E eu lembro que no dia da alta dela,
eu estava escutando um louvor do Danésio que fala assim: entra na minha casa, entra na minha vida. E eu sempre escutava aquele louvor e eu achava bonito, mas era a única coisa que eu conhecia, era só aquele louvor. E ali uma das médicas me chamou e falou que provavelmente daria alta para a Sofia. E eu fiquei feliz, obviamente. Se eu não me engano, já estava no 35º dia ali dentro. E ali ela falou isso e tal, só que a segunda médica, quando virou o plantão, ela olhou para mim e falou assim: se depender de mim, ela não sai nem tão cedo. E eu falo para vocês, irmãos, que por isso que eu falo que Deus se apresenta antes mesmo de você conhecer Ele, mas porque Ele já te conhece. E na hora eu olhei para a cara dela, eu peguei e falei assim: pois eu digo que hoje a minha filha sai desse lugar. E eu creio que hoje ela vai sair daqui. E sair. Quando eu voltei para a próxima visita, eles tinham um kit que o hospital dava de presente. Então, quando você chegava dentro do quarto, que do lado do berço da criança tinha aquele kit, era alta. E eu me lembro que quando eu entrei, o kit estava do lado do berço da Sofia. E ali eu não disse que ela ia embora hoje? E ali começou o plano perfeito de Deus sobre a minha vida. O Senhor, Ele já estava fazendo comigo assim como fez com Davi. Já tinha colocado diversas adversidades e diversos problemas para que eu pudesse enfrentar coisas grandes lá na frente. Porque, como eu disse, por que eu trouxe isso daqui para vocês entenderem? Porque eu disse que Ele te conhece antes mesmo de você se conhecer. Ele te escolheu bem antes de você se conhecer. Ele já cuidava de você antes mesmo de você imaginar. Porque quando eu entrei dentro da sala de parto, eu me despedi de mim mesma. Porque eu disse que de lá eu não sairia. Minha pressão chegou a 21. Os picos estavam subindo muito. Ela já não estava com o coração batendo direito mais. Estava fraca. Então ali para mim era o fim de todas as coisas. Só que eu não conhecia a Deus, mas Ele já havia me escolhido. E passado 2 anos que a Sofia nasceu, foi quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus. E aqui começa a minha trajetória. E aqui continuo caminhando até hoje. E com Davi não foi diferente. No momento da adversidade dele, talvez ele lá, lutando com o leão e com o urso, ele olhando e tentando entender, mas de onde vem essa força? Como que isso está acontecendo? O que é que realmente está acontecendo? E aqui Davi, ele, muito predisposto a fazer, e uma coisa que me chama a atenção em Davi é que as palavras negativas, Will, não fizeram ele parar. Porque Davi poderia ter olhado e ter dito assim: nem minha família acredita em mim. Meu irmão acabou de falar na minha cara que eu não sou capaz. Eu vou fazer o que no meio desse negócio? Aí ele entra para falar com o dono de tudo, quem está mandando no negócio ali na hora. Aí o cara olha para a cara dele e fala: você? Davi poderia ter olhado e ter dito assim: quer saber de uma coisa? Vou cair fora. Só que se a gente for ler aqui, não precisa abrir. Quando ele é ungido, no 1 Samuel 16:13, diz assim: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Ali já não era só Davi. Ali já era Davi e o Espírito do Senhor sobre ele. Glória. E sabe o que falta em nós muitas das vezes? A condição de entender que Ele está conosco. Aleluia. Deus te chamou, te levantou, te separou para uma grande obra, colocou sobre você grandes coisas, derramou o azeite sobre a sua cabeça, mas quando é para você fazer algo, fazer alguma coisa, quando é para você se derramar, se entregar, você tem medo.
Ah, mas é porque falaram que eu não vou conseguir. Olha para Davi aqui. A própria família dele diz que ele está fazendo para se aparecer. O rei diz que ele não é grande coisa para poder fazer. Só que Davi entende que ali ele não está preocupado com o que vão falar para ele. Ele está preocupado com aquilo que ele quer fazer. Ele se predispôs a salvar o povo, então ele vai até o final com isso na cabeça. E a palavra nos conta que Saul, tá bom, então você quer ir? Vai. E agora a gente vai entrar na parte da ferramenta. E é tão engraçado que Saul pega, porque Saul não vai, mas quer emprestar a ferramenta. E Saul pega toda a armadura dele, tudo aquilo que ele usa, e coloca sobre Davi. E nós lemos que o próprio Davi fala: olha, eu não consigo mexer com isso aqui, não consigo nem me mover, nunca usei esse tipo de coisa. Como que eu vou usar isso? E eu me lembro que o Will falou aqui no começo do culto, que às vezes a gente quer a ferramenta do irmão. Às vezes a gente quer pregar como o irmão prega. A gente quer cantar como o irmão canta. A gente quer fazer como o irmão faz. E eu acabei de dizer aqui também que cada um tem a sua ferramenta própria. Deus usa cada um de uma maneira diferente. E o que me chama a atenção é que sobre Davi foi colocado uma armadura de soldado, mas ele vence com a ferramenta de pastor que foi colocado sobre a vida dele. Não. Deram para ele ferramentas de guerra e ele vinha do pasto. Como que você vai manusear algo que você nunca nem viu na sua vida? Como que você vai, vamos supor, a gente entra aqui numa guerra, só que a minha parte na guerra, vamos dizer que eu cuido dos doentes. Só que aí alguém olha para mim e fala assim: agora você vai para a linha de frente. Como que eu vou para a linha de frente se eu nunca peguei uma arma na minha mão? Como que eu vou atirar se eu nunca treinei para isso? Como que eu vou fazer alguma coisa, Kate, que nunca me foi colocado para fazer? E sabe por que tem muita gente morrendo no meio do caminho? Porque quer fazer aquilo que não sabe. Porque eu tenho convicção disso daqui que eu vou falar, José. Se Davi tivesse ido com as armas de Saul, ele teria morrido. Pela falta de capacidade? Não. Pela falta de manuseio daquilo que ele estava levando. Não queira levar aquilo que não te pertence. Não queira fazer aquilo que você não consegue para mostrar para alguém que você está fazendo, para fazer e para dizer que fez. Não faça. Glória a Deus. Se você não aguenta com a guerra, não entre nela. Se você não aguenta segurar uma armadura, não tente. Davi não morre porque ele foi inteligente. Ele disse: eu vou, mas eu vou com o quê? Com aquilo que eu carrego. Aleluia. Estava todo mundo lá com as suas armaduras. Davi vai com cajado, com funda, com pedra. Aí você olha e me fala: como é que o camarada me entra na guerra com um negócio desse? Primeiro, a arma que ele domina. Segundo, Deus estava com ele em todo tempo. Aleluia! Porque se Davi fosse uma pessoa aparecida, que gostasse de se aparecer, que gostasse de transparecer, talvez ele iria olhar e ia dizer: vou com esse negócio aqui, ficou legal, é bonito, é o que todo mundo usa. Porque muitas das vezes é assim: vou fazer porque fulano faz, só que o que fica bonito e fulano nem sempre vai combinar com você. Aí eu vou tentar cantar esse louvor porque a irmã cantou ontem, ficou bonito na voz dela, talvez na sua não fique. Eu vou tentar pregar esse negócio aqui porque a Joyce pregou ontem. Talvez o Espírito desça sobre ela, talvez não desça sobre você.
E eu estou trazendo para um contexto espiritual, porque o Senhor está trabalhando de área espiritual. Eu preciso fazer isso daqui porque todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Já dizia mamães por aí. A minha não diz não, que a minha não me ensinou muita coisa não. Mas dizia as mamães por aí. Né? Quando você, que nem no dia que o Davi chegou esses dias, que ele tomou uma surrinha porque ele fez um negócio lá na escola. Eu falei, por que você fez? Ele disse, porque estava todo mundo fazendo. Eu disse, então, mas você não é todo mundo. Então não é porque o outro está fazendo e você achou que é legal porque o outro está fazendo, que você vai fazer. E Davi não morre porque ele não vai com aquilo que não pertence a ele. Ele vai com aquilo que ele domina. E quando eu sei o que eu domino, eu tenho tranquilidade naquilo que eu vou fazer. Se eu vou pregar e eu sei o que eu estou pregando, eu vou calma e eu vou tranquila, porque o que eu estou dominando. Se eu tenho algo para fazer dentro da igreja e eu sei que aquilo eu sei fazer, eu vou tranquila, porque aquilo eu domino. E ele já estava sendo preparado. E outra coisa que me chama muita atenção, e eu não posso me desaperceber desse detalhe. Davi, quando se apresenta para Saul, ele se apresenta como servo. E ele já era rei. Então vamos lá. Vai doer um pouquinho, mas passa. Vai arder um pouquinho, mas depois vocês tomam uma aguinha que desce. Não é porque Deus disse que vai fazer alguma coisa sobre a sua vida, que Ele disse que você vai ser ungido, que você vai ser isso, que você vai ser aquilo, que você tem o direito de você achar que você pode passar por cima de outras pessoas. Porque aquilo que Ele faz só tem validade quando Ele te coloca no lugar. Então, cuidado. Cuidado. O fato de Deus ter me dito que vai fazer alguma coisa não me garante nada. Porque Davi poderia ter chegado ali e ter dito, esse bobão tá aí falando que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, mas lá no pasto eu já fui ungido, lá ó, sou rei. O próprio Davi diz, ai de mim tocar. Então ele entende que ele precisa passar pelos processos. Então não queira pular processos. Deus te fez uma promessa que você vai ser alguém dentro da casa dele. Glória a Deus por isso. Mas não pule os processos. Vou te trazer um exemplo dentro dessa mesma palavra. Saul foi escolhido também por Deus. O povo queria alguém, Deus permite, e Saul é escolhido pelo próprio Deus. Mas o mesmo que escolheu também foi o mesmo que rejeitou. Porque Saul, quando ele começa a ter um pouquinho mais de autoridade, ele acha que pode fazer aquilo que ele quer. E o profeta diz, me espera. Ele olha e fala assim, você é que fica sozinho. Não tenho que esperar ninguém não, porque eu sou o rei, eu faço do jeito que eu quiser. Então o mesmo Deus que chama, ele também rejeita. Porque a gente não pode pular processos. Se você está começando, se você está no meio, ou se você está chegando no final da sua caminhada, não pule processos. Porque o Deus que deu é o mesmo Deus que continua zelando por ela. Mas a tua obediência precisa ser continuada para que isso seja concluído. Então Davi, quando ele vai se dispor a fazer o que ele tem para fazer, ele não vai porque ele foi intitulado rei. Ele não faz porque tem um azeite na cabeça dele. Ele não faz porque alguém pediu. Ele faz porque ele entende que ele serve um Deus a qual o povo dele estava perecendo e ninguém tinha coragem para fazer. Então ele vai lá e faz. E a palavra nos é clara que ele vai lá, ele pega as pedrinhas e ele vai se encontrar com o gigante.
Aí a afronta começa de novo. Porque se não bastasse o irmão, o rei, aí agora vai ter que ouvir a afronta do gigante também. Porque vamos pelo lado lógico da coisa, eu acredito que Golias olhando esse tampinha aí, é sério? Os caras tudo armado aí até as tampas, não tiveram coragem. Aí vem esse tampinha com um pedaço de pau, sou lá cachorro pra ele vir em cima de mim com um pedaço de pau e com pedra, porque é o que ele diz. Por acaso eu sou algum cachorro pra você vir em cima de mim com pedra e com pau? Mas mal ele sabia que o pau tinha dono e a pedra também tinha dono. E ali, quando eles descem para a batalha, e vocês conhecem a história, Davi derruba o gigante com pedrada. Espia só. Todo mundo acho que ali arquitetando na cabeça deles, porque eu já vou longe, eu já penso logo longe. Eu imagino que estava todo mundo lá, tipo assim, vamos lá, vamos fazer o seguinte, um segura, o outro agarra, um dá uma canela, um chute na canela, o outro dá um murro em cima, o outro segura, mete a espada, faz assim, faz assado, vamos tentar desse jeito, vamos fazer o seguinte, vamos 2, 3, a gente seca por trás, tenta derrubar, faz alguma coisa, aí vem Davi. Olha, pera. Tá, acabou. O gigante cai, puf, nos pés de Davi. Coisa óbvia, coisa lógica, não. Não tem como achar isso óbvio e lógico. É totalmente contra aquilo que os olhos conseguem enxergar. E ele só usa a espada depois que o gigante cai. E ele usa a própria espada do que estava afrontando. Corta a cabeça. Troféu para o povo de Deus. Então você está entendendo que quando você luta com as armas certas, por mais que elas sejam simples, elas te dão legalidade para você vencer aquilo que está te afrontando. Glória a Deus. E desde sempre, desde o início do culto, o Senhor está falando disso, ferramentas. Aleluia. E sabe por que tem gente aqui que não consegue vencer batalha? Porque está usando as ferramentas erradas só. Está querendo usar aquilo que não te pertence. Está querendo fazer o que o outro faz e não está olhando para o que Deus está dizendo. Ó, é assim, é com o que eu te dei. Ah, Senhor, mas o que tu me deu é pouco, o que eu te dei é suficiente. Aleluia. Cada um recebe aquilo que tem. Não tem como eu querer do irmão, querer da irmã, querer do próximo. Se é isso que eu tenho, é isso que eu tenho que usar. E à medida que você cresce, aquilo que Deus entregou para você também cresce. Glória a Deus. Ninguém nasceu pregando. Ninguém nasceu louvando. Ninguém saiu grudado da barriga da mãe com o microfone na mão. Vocês estavam presos por um cordão umbilical. Ninguém saiu de lá cantando Fígaro. Não é assim. Só que é muito fácil eu olhar para a cara da Kate e falar assim, velho. É muito fácil olhar para a cara da Kate e falar assim, nossa, você prega muito. Desde quantos anos? 6. Aí é muito bonito eu olhar para a cara do meu e falar assim, meu Deus, como Deus te usa. Mas não saber a trajetória dele. Muito legal olhar para a cara do José e falar assim, poxa, que legal o conhecimento que você tem. Mas eu não pergunto o que é que ele faz. Eu só quero olhar aquilo que ele está fazendo. Mas tá ali, ó. José é um. A gente fala de conhecimento, mas tá ali. Todo caderno ele tá com. Ou todo culto ele tá com o caderno e a caneta na mão. Ele anota tudo, todos os cultos, tudo que é falado. Então é fácil a gente olhar para a ferramenta do outro e achar bonito. Quem pregou aqui a primeira vez sabe. Na primeira vez que você prega 5 minutos. 2?
ou até menos. Você chama Jesus de Genésio. Você vai ler os livros, você lê tudo errado. Você mesmo separou a palavra, quando você vai procurar, você não acha. Diga-se o pastor, que ele disse que a palavra sumiu da Bíblia dele. Então, assim, são coisas que a gente passa quando a gente está começando. Mas as ferramentas precisam ser alinhadas. Se Deus te deu uma ferramenta de pregação, você não vai conseguir vencer ela vendo revista da Veja, está contigo. Você tem que ler a Bíblia. Aleluia. Se Deus disse que você vai ser usado no louvor, e você não bota um louvor para cantar, você quer cantar o quê? Aí vai ser no louvor. Se Deus disse que você vai ser usado em guerras, em batalhas espirituais, mas quando cai um copo na tua casa, tu vai bater na casa do vizinho, vai pedir socorro. Como que você vai aperfeiçoar as suas ferramentas? Davi estava no pasto, ele estava escondido, mas ele estava aperfeiçoando a ferramenta dele. Porque logo mais ele seria rei, seria homem de batalha, seria homem de guerra e precisaria colocar em prática aquilo que Deus deu para ele. E sabe o que é mais interessante? Davi poderia ter descido. Talvez se fosse eu, faria isso. Olhasse, o pau tá quebrando, eu sou rei mesmo. Quem tá lá não é ele que se vire. Vou ficar aqui quietinho. Como o povo diz que aqui em casa tá guardado. Saúl que se vire. Não é ele que tá no posto agora? Não é ele, não é? Então, ele que vai. Vai que ele morre lá mesmo, aí ele morrendo, eu já vou, já assumo o trono, já fico no lugar dele. Né? Ele poderia pensar assim. Ele poderia orar e ele poderia dizer: isso não é problema meu. Só que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele entende que há uma batalha e o reino dos céus precisa ser glorificado, ele não se importa quem está na frente da batalha. Se é fulano, se é ciclano, se é bertano. Ele entende que ele precisa fazer alguma coisa. Por quê, Vitória? Ele foi chamado, mas eu também fui. Ele é rei, mas eu também fui ungido. Ele está lá fazendo a parte dele, mas eu preciso fazer a minha parte. Glória a Deus. E sabe o que faltou hoje? Davi. Porque quando a gente vê o pau quebrando, a gente olha e fala assim: eu não vou nada. Fulano que vá. Fazer isso aqui é problema das diaconisas. Então as diaconisas que se vê. Isso aqui é problema do pastor e da pastora. Eles que se virem. Só que vocês não entendem que o Senhor está preparando vocês para algo maior. Glória a Deus. E o estado que vocês estão agora é estado de passagem. Ele está preparando vocês para coisas maiores. Só que não tem como vencer coisas maiores se na hora que você é colocado dentro de uma situação você não consegue vencer ela. Porque Davi, ele vence, não foi porque simplesmente ele foi e quis fazer e acontecer. Alguém estava com ele. Deus estava com ele a todo momento. E lembra que eu falei ontem para as meninas na chamada aqui para viver os milagres extraordinários? Nós precisamos passar por situações extraordinárias, porque se não for assim, José, não vira milagre. O povo conta como se fosse o homem que resolveu. Porque se Davi vai com lança, vai com espada, vai com capacete, vai com tudo, o povo ia olhar e ia falar assim: eita, ó o valente de guerra aí, esse é bom, cara. Esse é valente, soldado, ó, esse é o cara. Mas quando você vai contra a lógica daquilo que é normal e natural, o nome de Deus é glorificado instantaneamente. Porque ninguém na lógica vai entender como que um homem daquela altura, com uma força daquela, é derrubado com uma pedrinha. Então você está entendendo o que o Senhor está
você desde o início desse Aleluia. culto. Não tem como você viver coisas grandes e extraordinárias se você não conseguir ministrar aquilo que Ele colocou sobre a sua mão. E às vezes, vai doer um pouquinho essa daqui, mas bebe água que passa. Você está pedindo para Deus mais, mas você não consegue exercer nenhum que você tem. Como é que eu peço para Deus mais se um pouco eu não estou conseguindo administrar? Como que eu vou olhar para Deus e vou pedir para Ele me entregar mais? Ah, Senhor, eu quero. Mas eu quero. Nem o que Ele te deu você não está conseguindo segurar. Ah, Senhor, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Tá, mas se Ele te der, você vai aguentar? Se Ele te der, você vai suportar? Porque tem gente que fala que dom é lindo. E é mesmo. Mas você aguenta? Aguenta. Porque a gente olha os dons e fala, nossa, que coisa linda, dom da cura, dom de maravilhas, dom de não sei do que, dom de não sei o que lá. Ai, acho tão lindo, queria. Você tem condições de passar por aquilo que o Senhor fala para você ter todos esses dons? Você está achando que o dom ele é de graça, tipo assim, só chegou sobre a sua vida, você vai usar e pronto, acabou? Tudo tem um preço. Quem trabalha com o dom da cura, mais vive doente do que vive curado. Os dons não são para benefício próprio. Não é para nós nos engrandecermos. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Então eu não posso pedir um dom porque eu acho bonito, Vitória. Ai, eu quero um dom de cura porque eu acho lindo. Quem bota a mão, ora e expulsa a enfermidade, vomita e bota para fora e cura e não sei o quê. Tá, mas você aguenta passar por isso? Você aguenta passar por esse processo? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede para Deus. Porque às vezes você está pedindo um balde e você não vê que um copinho de 100 ml. Trazendo para um português bem chulo para você entender. Às vezes você está pedindo uma coisa muito grande e você não aguenta. E depois que vier, não tem como voltar atrás. Então o Senhor está nos ensinando aqui. Usa as ferramentas que eu te dei. Aleluia. Começa do pouco. Vai do pouquinho. Segue todos os passos. Segue todas as orientações. Não tenta passar por cima de nada e nem de ninguém. Não tente querer ser como o teu próximo. Não tente fazer aquilo que o próximo faz. Não tente entrar. Não tente fazer. Porque se você entrar, você pode se dar mal. Isso daqui, irmãos, é para tudo. É na vida espiritual, é dentro da sua casa, é dentro da sua família, é dentro do seu trabalho, é dentro de tudo. Respeite as hierarquias, respeite o tempo de todas as coisas, respeite e suporte os processos. Glória a Deus. Porque tem gente trazendo para o lado espiritual que se o diabo aparecer na frente dele, tu tá aqui. Não. Vem aqui. Vamos fazer o que eu faço com você? Tá achando que você tá aqui de graça e vai ficar severo? Mas tem gente que se o diabo apenas passar em forma de não precisa nem aparecer direito. Só o fiasco dele passando assim, quando você for procurar ele já tá correndo a São Silvestre. Já chegou lá em Campinas. Você vai procurar o camarada, a camarada, você não sabe nem onde tá. Fugiu. Então, cuidado. Use as ferramentas que você tem. Pastor, eu não tenho muita coisa. Comece no seu pouco. Ninguém começou com muito. Eu também, quando eu comecei com medo. Eu também, quando comecei, não sabia fazer nada. Irmãos, quando eu aceitei a Jesus, eu nem sabia o que era aceitar Jesus. Porque o pastor fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Quem quer ser amigo de Jesus? Eu disse, opa, ué, amigo de Jesus? Eu, óbvio, fui. Quando eu voltei, as mulheres que estavam comigo, uma delas era minha mãe, disse, mas você vai ser crente? Eu disse, tá doido? Aí ela, minha
Porque a gente não conhece. E é um perigo muito grande. Porque desde o momento que a gente fez assim, ó, pela primeira vez com a nossa mão, já não tem mais como voltar. Você pode até ir, voltar, não tem problema. Mas você sempre vai voltar para o ponto da onde você levantou a sua mão. Então, cuidado, irmãos. O Senhor falou isso desde o início do culto, sobre ferramentas. Então, a ferramenta que Ele entregou para você é o que você tem hoje. Pastor, eu tenho 10%. É esse 10% que Ele quer usar. Pastora, já estou quase chegando nos 100%. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. De pingo em pingo, o copo transborda. De gotinha em gotinha, acontece. Coloca um balde ali debaixo e deixa ali pingando gotinha por gotinha. Talvez demore para encher por completo. Mas uma hora vai encher. E o Senhor está falando para nós essa noite: calma, eu vou te encher. Eu vou fazer. Eu vou te entregar. Mas espera pelo processo todo. Não precisa se afundar. Não precisa ficar. Tudo tem um tempo. Nosso problema, e eu já vou encerrar, é que a gente quer se espelhar em outras pessoas para tudo. E quando eu falo tudo, é tudo, em todas as áreas da nossa vida. A gente vê alguém prosperando, a gente olha e fala: ai, mas podia ser eu. A gente vê alguém crescendo ministerialmente, a gente olha e fala: ai, mas poderia ser eu. Mas não é você. Respeite o seu processo. Para de querer aquilo que o outro tem. Eu não estou falando de inveja. Eu estou falando de querer. De querer, simplesmente querer crescer. Só que quem quer crescer rápido demais acaba com processos. Que nem quando um adolescente ele sai da adolescência e ele já pula para a fase adulta, porque se torna mãe, acontece alguma coisa, ele perdeu todo aquele processo que ele tinha para aprender. Agora ele vai ter que aprender diferente. Então com Deus também não é diferente. Para com esse negócio de achar que você tem menos do que o outro, então por isso você vale menos que o outro. Cada um tem aquilo que Deus derrama. E tem gente que não tem porque não busca. Tem o paralelo também. Só que você precisa buscar o que é seu. A sua identidade. Senhor, qual é a minha identidade? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer de mim? Queira o que é seu. Aleluia. Porque tem pessoas que vai passar por todos os processos. Eu passei por todos os cargos. Tem pessoas que Deus faz diferente. Já levanta de um obreiro, que nem foi um obreiro, vamos dizer, já pula para uma diaconisa, já pula para uma missionária. Só que ministério não é plano de carreira. Guarde isso na tábua do seu coração. O ministério não é plano de carreira. O Senhor entrega conforme aquilo que Ele tem a entregar. Tem gente que vai sentar na nave da igreja do dia que chegar até a volta de Jesus. Porque ele não foi chamado para salvar, ele foi chamado para ser salvo. Mas tem gente que vai chegar hoje na igreja e amanhã ele já é levantado alguma coisa. Mas por quê? Porque ele foi chamado para salvar alguém. Aleluia! E a diferença está aí. Porque tem gente que se ele for um obreiro o resto da vida, José, ele vai ser um obreiro excelente. Mas se você levantar ele é um presbítero, ele mata todo mundo. Tem gente que se você levantar, vamos supor, uma obreira, ela vai ser uma bênção. Se você levantar ela missionária amanhã, ela acaba com o mundo. Então você está entendendo? Ministério não é plano de carreira. Mas as ferramentas que o Senhor entrega, elas são destinadas a cada um com o seu direito. Então quando você chegar na sua casa essa noite, pergunta para Deus quais são as suas ferramentas. E quando eu digo ferramentas, não só dentro da igreja, mas ferramenta fora. Qual é a sua ferramenta no casamento? Qual é a sua ferramenta no seu emprego? Qual é a sua ferramenta como mãe, como esposa? O que é que você tem feito com as suas ferramentas? Porque tudo é uma ferramenta. Você ser uma boa mãe também é uma ferramenta.
Você ser uma boa esposa também é uma ferramenta que Deus te deu. Porque tudo que Ele dá está aqui, ó, na palavra. Então, ser mãe, ser esposa, ser marido, ser tudo, está tudo aqui dentro da Bíblia. Aleluia. São tudo coisas que o Senhor instituiu a cada um de nós. Mas a pergunta é, como você está usando a sua ferramenta? Então leva essa palavra na tábua do seu coração essa noite. Peça para Deus te direcionar, te mostrar quais são as ferramentas que estão sobre a mão de vocês. Amém? Se coloca de pé. Nós já vamos encerrar.